Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem e nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Bom dia, minha irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os nossos irmãos, né? Nossos irmãos de caminhada que nos acompanham aqui no dia de hoje. Já temos aqui o nosso irmão Paulo Barreto e seja um dia maravilhoso para todos nós e vamos iniciar o trabalho dessa manhã com muita energia, com muita vontade, trazendo um assunto novo e que vocês vão adorar, porque é um assunto assim muito interessante para todos nós. Muito bem, minha irmã Cristina. Estamos hoje, por enquanto, com um desfalquezinho do nosso irmão Guilardo, que deve estar... Olha, tá chegando. Por falar nisso, olha ele chegando aí, ó. Na hora certa, ele se materializa, né? Bom dia, Guilardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvintes. Hoje estamos com Miriam, viu, Guilardo? Miriam, então, bom dia, minha irmã. Bom dia, muito obrigado. Por a oportunidade da gente estar aqui, mais uma quarta-feira, né, Alexandre? Mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo e um dia de muita motivação, de muita esperança. Não é isso, meus queridos irmãos? Muito bem, meu amigo. Então vamos iniciar os trabalhos, né? Se eu não me engano, é você mesmo que inicia, né, meu amigo Guilardo, hoje? Perfeitamente. Então vamos começar com o nosso exórdio, a nossa leitura preparatória, tirada do livro da Esperança, daquelas mãos abençoadas de Chico Xavier, da Lavra do Espírito Emmanuel. Nesse livro ele tira um versículo da Bíblia, do Evangelho, e uma partezinha também, um itemzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um livro em homenagem aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em seu capítulo 80, tem o título Nossas Cruzes. Diz o texto: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Rejubilai-vos de Jesus, quando os homens
vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 19. E Emmanuel comenta essas duas passagens. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar, em seguida, com os pesadelos do tempo largado inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta, a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles, mesmo que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromisso pela sustentação das harmonias comuns, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, humilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então é isso, Emmanuel nos traz uma lição e uma reflexão muito boa, excelente, para a gente meditar. Todos nós temos nossas cruzes, e o caminho até ele é coberto de experiências para a nossa melhoria e a melhoria geral. Então, não nos acomodemos, enfrentemos as nossas cruzes. Muito bem. Cristina, minha amiga, é com você. Ligue seu microfone, tá? Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores.
e que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que vamos estar aqui nesta caminhada. Agradecer por tudo que nos permite e te rogar, Senhor, que ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos assista no dia de hoje, nesse momento, neste trabalho que estamos realizando. Guia os nossos pensamentos e afasta de nós tudo que possa nos induzir ao erro. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Muito bem, minha amiga Cristina, que assim seja. E como o nosso amigo Guilardo, né, falou das cruzes que nós temos que levar no dia a dia, né? E essas cruzes nos trazem muitas vezes muito sofrimento, né, Guilardo? Muito sofrimento, às vezes muito cansaço, né? Aí a gente pegou aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, essa leitura aqui que é fundamental nesse momento, ó. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso foi retirado lá de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. E aí Kardec nos diz o seguinte sobre esse tema. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas se esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então a gente fecha aí nossa preparação inicial do programa, né? Com essas palavras de Jesus, essa reflexão de Allan Kardec maravilhosa, e que assim, nos é muito importante no mundo em que a gente vive, né, Guilardo, Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, um mundo onde, em razão do nosso passado, né, não muito distante, né, nós carregamos conosco uma carga muito grande de responsabilidades, né, pelo que a gente fez e pelo que a gente, né, destinou às pessoas em um passado recente, né, onde, num mundo de provas e expiações, muitos espíritos ainda muito imperfeitos lidam com as imperfeições, mas não sozinhos, né? Uns com os outros. Isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, porque a cada vez que a gente fere alguém, né, seja de que maneira for, a gente assume grandes débitos e responsabilidades. E na hora de responder por esses débitos que nós mesmos criamos, né, que nós mesmos amontoamos sobre nós muitas vezes temos que passar por expiações difíceis. Então, em um mundo de expiações, é fundamental ouvir essas palavras de Jesus, porque às vezes a gente se sente sobrecarregado, cansado, né, com um fardo que a gente acha que é muito pesado para a gente, quando na verdade não é, né? Às vezes o que falta é só aquela vontade sincera de enfrentar os problemas da vida, né? Então, muito bem-vinda as palavras de Jesus e muito bem-vinda também a reflexão de Allan Kardec, que tudo que Jesus nos ensina, né, é nos preparando principalmente para a vida que virá depois desta, né? Para a vida espiritual, que é a nossa vida primária, né? Nós somos todos espíritos em uma experiência na carne, mas
somos do mundo espiritual, e para lá havemos de voltar, e haveremos de voltar, e quando voltarmos, que a gente lembre dessas palavras do Cristo. Guilardo e Cristina, vamos iniciar então nossos estudos, né? Antes disso, Alexandre, só para dizer, né, se a gente acha que a nossa cruz está muito pesada, nos lembremos, né, da mensagem de Emmanuel sobre nossas cruzes, que nós somos os carpinteiros de nossas próprias cruzes. Muito bem, meu amigo. Somos carpinteiros do universo e de nós mesmos. Mas muitas vezes a gente é o cupim da nossa cruz, viu? Porque só nós nos desviamos do campo. Então vamos dar início ao programa de hoje, né, com um assunto novo, né? Nós estamos no penúltimo capítulo do livro, no da mediunidade, e hoje nós vamos falar sobre os efeitos físicos, né? O capítulo vai discorrer sobre os efeitos físicos. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é um assunto assim de grande importância para que a gente possa saber, porque muitas vezes a gente tem um pensamento totalmente errado com relação a isso, pela forma como muitas vezes as pessoas colocam, ou mesmo comentam, né, de forma graciosa até, mas o assunto é muito sério e tenha esse conhecimento através de A nossa irmã está com algum problema de conexão, né? Não sei se é só para mim aqui, você está... Tá cortando um pouco. Voltei. Então, Alexandre, você pode Posso, minha amiga. Vamos lá, então. Efeitos físicos. No Espiritismo, os efeitos físicos são manifestações no plano material perceptíveis pelos sentidos humanos, onde a energia espiritual se materializa e interage com a matéria, produzindo fenômenos como ruídos, pancadas, movimentação e levitação de objetos e até materializações de espíritos. Estes efeitos são produzidos pela ação de espíritos através da mediunidade de efeitos físicos, onde o médium cede seu fluido animalizado, energia vital, para que os espíritos possam manipular a matéria e manifestar esses fenômenos. É bom a gente parar aqui um pouquinho, né, Cristina? Sim. É importante você trazer, Cristina, para a gente esses conceitos iniciais, para a gente poder entender de que forma o espiritismo até mesmo surgiu, né? É importante a gente saber que a doutrina espírita, ela praticamente surge de um momento histórico muito importante na humanidade, né? Em que efeitos físicos aconteciam para chamar a atenção para que, né, a doutrina espírita chegasse ao planeta. Tudo começou nos Estados Unidos, né? Num vilarejo, numa casa, onde, né, uma família começou a ser importunada, vamos dizer assim, por pancadas, né, dentro da casa. E a partir dali se chamou muita atenção, viralizou na época, né? Como era na época. Né? Bombou na época, chamou a atenção de muita gente, e de repente, na Europa, também muitos fenômenos de efeitos físicos aconteciam, né? Os fenômenos das mesas girantes, né? Onde espetáculos eram feitos, né? E isso chamou a atenção de intelectuais, né? E um desses intelectuais, a que esses efeitos físicos, através da mediunidade de efeitos físicos, acontecia, foi o do próprio Allan Kardec, né? O professor Rivaio, que, a partir dali, começa a sua saga
como o grande organizador, vamos dizer assim, né, da doutrina espírita, obviamente com a ajuda de uma equipe enorme de médiuns, de companheiros naquele momento que são conhecidos como a primeira leva de espíritas do planeta, né, minha amiga Cristina? Então é importante trazer essas... E isso foi amplamente estudado na época, através de interações com a mediunidade, né, através da mediunidade, Allan Kardec ele consegue, né, produzir um livro fantástico chamado O Livro dos Médiuns, né, que ali ele destrincha, Cristina, todo o mecanismo dessa mediunidade de efeitos físicos, né, explicando para a gente exatamente como é que ela acontece, minha irmã. Isso. E para que esses efeitos físicos possam acontecer, né, aconteçam, sempre existe um médium, quer dizer, uma pessoa, uma criatura, um ser humano, que tem essa energia, esse que se chama o fluido, né, animalizado, e que ele doa esse fluido para que a manifestação aconteça. Essa doação pode ser feita de forma consciente e de forma inconsciente, porque muitas vezes, aonde começou a acontecer esses ruídos, essas pancadas, essa movimentação, as pessoas não tinham conhecimento, nem sabiam que eram médios, e muito menos de efeito físico, e muito menos que que eram as suas energias que estavam sendo utilizadas ali para que os espíritos utilizavam para fazer aquela movimentação, aquele ruído. Então, tem sempre um doador, que pode ser do próprio ambiente ou de um ambiente próximo, que está doando as suas energias, o seu fluido, sem essa ciência. Muitas vezes sim, e na grande maioria não. Mas é sempre necessário um médio de efeitos físicos para que os espíritos possam fazer acontecer. Não é isso? Exatamente, exatamente. E interessante é que a maneira como a espiritualidade trabalha para ir implementando, né, os trabalhos, para implementando o seu projeto. Porque inicialmente a gente é comum chamar os efeitos físicos, tipo assim, que são os espíritos mais humildes, assim, ainda mais bem atrasados, que se encarregam desse tipo de fenômeno. Mas, tal como na educação, o espiritismo ele sempre gosta de usar o exemplo da educação, é como se fosse o beabá, né? O início de tudo. Primeiro, chamar a atenção para que existe o mundo espiritual e que é possível uma comunicação entre o mundo espiritual e o plano físico. E, chamada essa atenção, daí partiu-se para todo um projeto, todo um processo que culminou com a doutrina espírita que nós temos hoje, digamos assim, já no nível bem mais elevado, né, de conhecimento, de consciência. Agora, foi importante esses efeitos físicos, Alexandre, Cristina, ouvinte, porque na época esses efeitos físicos ele foi chamado de espiritualismo. Por quê? Porque ele não tinha nenhum cunho moral, ele tinha um cunho do sobrenatural, do espetáculo, do show, da curiosidade. As reuniões não eram reuniões, exatamente, as reuniões não eram reuniões sérias. Por isso que quando Kardec... Inclusive se cobrava, eram espetáculos mesmo, se cobrava para você entrar lá, eram em teatros abertos, muitas vezes. E foi por isso que Kardec, quando ele percebeu tudo e criou, viu uma coisa muito importante, que existia algo muito importante nessas manifestações, que culminou com a doutrina espírita, ele, para diferenciar esse tipo de movimento do que Kardec codificou, ele passou a chamar isso de espiritismo. Então, existe uma diferença. Por que espiritismo? Porque o espiritismo ele é voltado para a evolução moral do ser humano. Não é isso, Alexandre Cristina? Então, para que se separe. Muitas vezes a gente escuta, não, isso não é espiritismo. A mediunidade dessa forma... Então, é por conta disso. Quando é espiritismo, ele é voltado à evolução moral. Muito bem. Nós vimos umas imagens ali, não é? Aí, se puder voltar para aquelas imagens, Cristina,
Olha, a gente vê ali ó, uma reunião onde aconteciam os fenômenos das mesas girantes, que nós estamos vendo ali. Ó. Então, vocês vejam uma mesa ali que está flutuando, né? Isso é todo o mecanismo da mediunidade de efeitos físicos, né? Como muito bem disse Cristina, é uma mediunidade, gente. Precisa de um médium. Se não tiver alguém com essa característica de doar o seu fluido vital para que o efeito físico aconteça, nada acontece, né? Na verdade. E hoje, cada vez mais, a gente vê, principalmente nos ambientes espíritas, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, a mediunidade também evoluindo, né? Se aperfeiçoando. Então, hoje é muito raro a gente ver efeitos físicos, né, acontecendo em uma reunião mediúnica. Efeitos físicos no sentido de pancadas, barulhos, objetos que flutuam, né, ou qualquer coisa dessa natureza. Os efeitos físicos hoje, né, a gente vê muito sendo utilizado na prática espírita para as curas espirituais, né? As curas das doenças físicas, né, através do passe, através de outros mecanismos. Mas hoje a mediunidade ela é mais uma mediunidade de efeitos inteligentes, né? Mas nós estamos dentro dos efeitos físicos, né, Cristina? Então é eles que a gente vai ver. O quadrinho mostra um objeto ali flutuando, né? Que seria exatamente um relógio, a mesma coisa, né? O mesmo mecanismo lá das mesas girantes, tá? Pode passar, minha irmã. Isso. Então vamos lá. No Espiritismo, a materialização é um fenômeno mediúnico complexo de efeitos físicos, onde espíritos desencarnados se tornam visíveis e, por vezes, tangíveis para os encarnados, ou objetos não físicos se manifestam no plano material. Esse processo envolve a condensação de energia espiritual em ectoplasma, uma substância fluídica que o médium emite, permitindo que o espírito se constitua temporariamente em forma. Antes da gente prosseguir, pessoal, eu vou agradecer aqui a presença dos nossos ouvintes, né, que estão participando através das redes sociais. Olha, nós temos aí, ó, primeiramente o nosso irmão Paulo Barreto, depois, olha, nossa irmã Margarete Rafael, Rilar Carvalho, Elitelma Santos e Adriane Albuquerque. Agradecer muito a presença de vocês, a interação de vocês. Podem fazer perguntas, podem fazer observações, podem participar. Nosso estudo é interativo, né, Cristina, Guilardo? Isso mesmo. Isso mesmo. Podem continuar aí, viu? Sim. Então aí a gente vê o ectoplasma. Pode falar, Cristina. Nós temos aqui duas situações, né, onde o texto se referiu, que um médium de efeitos físicos, ele doa, né, o seu ectoplasma e, através dessa doação, um espírito pode se tornar visível para todos os que ali se encontram naquele recinto. Existe uma diferença da vidência, né, porque a vidência somente vê o médium, vê o espírito que está naquele ambiente, porque ele é um vidente, e o espírito físico através da materialização, onde todos que estiverem no recinto poderão ver o espírito que se forma através da doação do ectoplasma do médium, e muitas vezes pode até tocar, né? Então, isso foi muito estudado e faz parte, assim, vamos dizer, um pouco mais atrás do nosso estudo, porque foi necessário que isso acontecesse, que pudesse acontecer, para que se tivesse certeza, porque muitas vezes as pessoas que não conseguem visualizar o espírito, que não têm a mediunidade da vidência, sempre fica naquela dúvida, mas será que é verdade? Será que existe? E, de todas as formas, o Espiritismo se manifestou para que a gente tenha essa certeza. E a materialização é uma dessas formas, né? Que o Espírito pode se materializar e se tornar visível para todos que ali se encontram. Na casa André Luiz,
né, no Rio de Janeiro, e também no Lar Frei Luiz, foi trabalhado durante muitos anos a materialização de espíritos, tanto na forma de estudo, como também para os efeitos de cura. Até 2015 foram realizadas essas sessões. Não foram realizadas a seguir, porque todos os médios de efeito físico foram desencarnando ao longo do tempo, e o último desencarnou em 2014. Então, nessa casa, não existe mais esse trabalho, não existe mais a materialização, não é feito. Mas em outras casas, esse trabalho ainda acontece. Não é uma coisa assim comum, não é uma equipe, qualquer médio que pode participar assim de repente, porque exige toda uma preparação, exige uma pureza de pensamento, uma concentração para que isso possa acontecer. Se vocês quiserem mais conhecimento com relação a isso, podem buscar as palestras de Dr. Paulo César Frutuoso, que fez parte desse grupo, ele é médico oncologista, e que tem diversas palestras no YouTube, onde ele fala desses fenômenos da materialização. É isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. E muita gente, às vezes, duvida que isso possa acontecer. Mas eu vi um depoimento de uma pessoa proba, de uma pessoa responsável, de uma idoneidade a toda prova, que foi Haroldo Dutra Dias. Tem um depoimento dele, numa palestra dele, em que ele conta, Alexandre, Cristina, ouvinte, emocionado, né? Como a gente estava dizendo aqui, que esses fenômenos se dedicam muitas vezes à cura, em que Haroldo Dutra, que é um juiz de direito, uma pessoa idônea, afirma que ele foi operado por 2 espíritos materializados. E ele conta muito emocionado esse fato. Então, realmente, não é qualquer caso que pode. É muito complexo, como a gente vai ver no estudo, mas existe. Realmente existe. Isso. E o depoimento de Haroldo é muito interessante sobre isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu só dizer uma coisa. Essa matéria da materialização, gente, ela não é antiga, não. Aliás, não é nova, não. Ela é muito antiga, tá? Por exemplo, a primeira obra que dá conta desse fenômeno é uma obra muito interessante, chamada Fatos Espíritas. É um livrinho bem curtinho. Vale muito a pena, viu? Você que é ouvinte da rádio. Pronto. Vale muito a pena você adquirir ou baixar na internet. Ele está em domínio público. Você pode baixar de graça na internet, em PDF. Fatos Espíritas, de Sir William Crookes. Esse camarada, ele era um grande cientista. Ele foi Nobel já, prêmio Nobel de uma das áreas aí da ciência. Então, ele era um cientista muito conhecido lá na Inglaterra. E quando ele ficou sabendo do espiritismo, né, do surgimento do espiritismo, que ficou muito conhecido na Europa na época de Kardec, né, ele resolveu, ele foi contratado pela rainha da Inglaterra para provar que o espiritismo não existia, que aquilo ali era só, vamos dizer assim, falácia daquelas pessoas. Então ele começou uma pesquisa, só que ele exigiu nessa pesquisa que todo o trabalho de observação fosse feito sob o controle dele. Então era feito na casa dele, as reuniões mediúnicas. A médium que começou a demonstrar, né, que era médium era a esposa dele, de ser William Crookes, e ela era uma médium exatamente de efeitos físicos. O que é que os espíritos fizeram quando ele se dispôs a desmascarar o espiritismo? Simplesmente trouxeram um espírito que ficou conhecido como o espírito de Kate King. Ela se identificou dessa forma. Procura lá a história, gente. Materialização do espírito Kate King. Ela simplesmente se materializava e ficava tangível, minha amiga Cristina. Todos pegavam, ele cortava o cabelo dela. Esse material ainda permanecia com ele durante um tempo e depois ele se desfazia, né? Ele pegava partes da roupa dela. Ela apareceu em várias sessões, né,
a médium era a esposa dele. Então ele começou o livro dele dizendo o seguinte: fui contratado para desmascarar o espiritismo. Ele diz lá na apresentação do livro. Aí no final do livro ele diz: chego à conclusão de que esses fatos espíritas precisam ser estudados porque eles existem, né? Então isso é muito importante. Foi muito importante esses efeitos físicos naquela época, né? Fatos espíritas observados por William Crookes. Então é muito importante a gente esse fenômeno da materialização, porque nessa época, por exemplo, foi fundamental, Guilherme, por tudo que você falou, por tudo que Cristina falou. Pois não, meu amigo? É só para lembrar que na Bíblia tem um fato famoso sobre uma materialização, para aqueles que não acreditam no Espiritismo, mas na Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem muito uma bem. Passagem, o festim Duas de Baltazar, materializações. Onde o festim de Baltazar, onde uma mão é materializada e acontece aquilo que tem lá, Kardec fala no Livro dos Médiuns, uma mensagem espiritual escrita, sem tinta, sem papel, sem nada. Ele escreve uma mensagem para o rei, dizendo que naquela noite ele... Né? Isso. Então, e o Monte Tabor, meu amigo Guilardo, né? Jesus no Monte Tabor, com os 2 discípulos dele, ali foi uma materialização, né? Certeza, e quem se materializou ali foi simplesmente, né, Moisés, né? E Elias. E Elias, os 2 materializados na frente, todos eles viram. Por isso que era uma materialização, né? Que os 4 viram, né? Aliás, os 3 que estavam lá viram, né? Vamos lá, né, Cristina? Sim. E segue aqui. Efeitos físicos. Entre os médiuns brasileiros mais conhecidos que realizaram materializações estão Ana Prado, Carmine Mirabelli, Francisco Peixoto Lins, que foi um dos mais extraordinários médiuns do Brasil, tá? O famoso Peixotinho, né? O Peixotinho cearense, seu conterrâneo, né? E Chico Xavier, tá? Inclusive, Cristina, aqui eu queria fazer uma observação. Chico Xavier, ele, no início da sua atividade mediúnica, ele realizava muitas reuniões de materialização, principalmente com Peixotinho, né, com a mediunidade de Peixotinho, também de Ana Prado, né, mas foi chamada a atenção por Emmanuel, né? Emmanuel, naquele momento, chamou a atenção dele, mandou encerrar as reuniões de materialização, porque para Chico aquilo ali era o que havia de melhor para poder convencer o povo, né? Só que Emmanuel foi e disse: não, a sua missão é livros, os livros ficam, a materialização fica aí, impressiona um outro, e depois já era. Mas os livros ficam para a eternidade, então você vai escrever livros. É muito interessante isso. Isso. Em uma publicação em rede social, o médium Divaldo Franco está expelindo ectoplasma que se materializou em flores. Isso são palavras de Chico Xavier com relação a Peixotinho. Guardo excelentes lembranças de todos os companheiros da mediunidade de efeitos físicos, mas um deles ficou de maneira especial na minha lembrança. O nosso irmão Francisco Peixoto Lins, mais conhecido pelo nome afetuoso de Peixotinho, desencarnado em 1966. Nas reuniões a que assisti em companhia dele, presenciei não somente admiráveis fenômenos de materialização, mas também muitas curas de doentes através do processo de socorro que os amigos espirituais nomeavam como sendo a transfusão de células. Cristina Guilardo. Isso são palavras de Chico Xavier, né? Em uma entrevista que ele deu e falando sobre o fenômeno da materialização, que ele participava junto com o Peixotinho, e que no momento que ele falou sobre isso, para ele já tinha se encerrado, né? Esse trabalho, como Alexandre falou, que Emmanuel pediu para que ele, porque isso aí passava, mas os livros iam ficar para todas as gerações futuras. Então era mais importante que ele escrevesse do que no momento participasse desses encontros, dessas reuniões. É isso. E aqui a observação importante de Chico: muitas curas de doentes
através do processo, né, do socorro. Até que é um dos objetivos, quando tem um fim útil, quando tem o objetivo de ajudar, né? Está sempre casadinho, né, com essa condição. Tudo bem. Vamos lá. Em 1952, Arnaldo Rocha convence Chico a tentar realizar materializações. Chico senta-se em uma poltrona inclinada em um quarto, onde explodiram luzes de variadas cores iluminando todo o ambiente, de forma que dava para ver o Chico deitado em transe. Chico materializou Meimei, a mãe de Arnaldo, Cidália Batista, madrasta de Chico, e outros. As materializações conversavam e mantinham a mesma linguagem de quando vivos e também exalavam odor para lhes atestar a identidade. Um dos espíritos, Sheila, se manifestava com o odor de éter. Além da materialização... Por que, né, Alexandre? Por que ela se manifestava com o ela era enfermeira, né? Enfermeira, trabalhava em hospitais, aí aquele cheirinho característico, para não deixar dúvida. Inclusive, meu amigo Guilardo, lá no Centro Espírita do qual nós somos oriundos, né, que é a Casa de Caridade Chico Xavier, tem uma irmã espiritual que, quando ela aparece por lá, alguns médiuns sentem cheiro de flores, né? Cheiro de rosa, de flor, né? É a forma dela dizer que chegou, né? Eu acho isso bem interessante, porque eu não sinto cheiro. Faz muito tempo que eu perdi o olfato, né? Mas lá, quando eu estou na atividade mediúnica, eu sinto o cheiro dela, né? Porque a gente sente pelo espírito, muitas vezes, né? Pelo perispírito. Vamos lá. Além da materialização de espíritos, ocorriam outros fenômenos, como voz direta, ruídos, levitação e transporte de objetos como pétalas de rosa e conchas marinhas, aparecimento de luzes e perfumes. As materializações, que eram para ser mantidas em segredo, logo se tornaram assunto na cidade de Pedro Leopoldo, expondo os participantes ao assédio. Devido a essa repercussão, o espírito Emmanuel se materializou pedindo que as sessões não fossem mais realizadas. Amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir desse momento, destas reuniões. Emmanuel, 1953, durante sessão de materialização em Pedro Leopoldo. Cristina Aguilar. Isso mesmo. Vamos passar logo? Não, então vamos. Só para dizer, Alexandre, como isso é a mais pura verdade, Kardec, ele comentou até na Revista Espíritas e em outros, vários casos de fenômenos, de efeito físico, dos mais variados, dos mais diversos, que a gente nem comenta. O que a gente comenta mesmo é os 5 livros da codificação. O que ficou realmente é o importante, é o estudo para a evolução moral. Os livros. Muito bem. É importante você falar isso, Guilherme, porque eu comecei uma pesquisa nas revistas espíritas, eu estou com todas elas, né, à minha disposição, todas em PDF, né, para análise. Esse material é todo de domínio público, tá, gente? Vocês podem baixar na internet, de graça, PDF, revista espírita, pega todos os anos que aparecer lá e pode ler. É um repositório incrível de muitas informações, né, vamos dizer assim, acessórias à codificação espírita naquele momento, né? Porque a revista espírita era um material produzido pela equipe de Kardec, né? A equipe lá do primeiro centro espírita do mundo, né? Que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como era uma sociedade de estudos espíritas, eles estudavam muitos temas, muitas coisas, e colocavam depois os resumos ali na revista espírita. É muito interessante, tem muitos casos interessantes. Tem um caso de efeito físico que foi parar, inclusive, no Livro dos Médiuns, de uma mulher que procurou Kardec e disse, olha, lá na minha casa eu não estou conseguindo mais viver lá dentro. Aí ele, por quê? Porque simplesmente madeiras surgem do nada, quebrando o telhado,
né? Pedras aparecem quebrando os vidros. Eu achava que eram os vizinhos, mas analisei, não é ninguém, né? Simplesmente essas coisas aparecem. Aí Kardec, condoído com a situação dela, né? Chama uma reunião mediúnica, evoca o espírito, né? Porque Kardec evocava espíritos, né? Então ele evocou o espírito e comunicou-se na reunião um espírito vingativo, né? Que estava ali dizendo que estava se vingando dela, que tinha sido empregado dela, que ela tinha tratado ele muito mal, né? Quase escravizado ele, né? Então ele morreu e para se vingar dela ele ficava fazendo essas coisas lá. Aí ele perguntou, mas de onde é que você encontra a energia para fazer isso, para pegar essas pedras, esses paus e jogar lá? Aí ele disse, de uma empregada doméstica da vizinhança. Olha só que coisa interessante, né, Aguilar? Sempre tem que ter o quê, Cristina? Um médium. Sempre. Um médium. E tem muitos casos, Alexandre, do próprio livro O Céu e o Inferno, na parte 2, no capítulo 2, que são os exemplos, que todos eles estão lá na Revista Espírita. Kardec tirou de lá, né? E colocou Exatamente. o livro Exatamente. O Céu e o Inferno. E eu encontrei um material muito interessante no YouTube, né, para quem desejar assim, se aprofundar. Tem o título Conversas de Além Túmulo, que são aquelas histórias do livro Céu e Inferno, né? E com filmes, né? Com cenas. Então, é bem interessante. Achei interessante. muito interessante. Eu conheço também, Cristina. É muito legal. Uhum. Então, podemos Vamos lá, seguir então, aqui. né? Vamos seguir. A opinião do espírito Emmanuel sobre os fenômenos de materialização era de que eram respeitáveis onde quer que apareçam e não somente servem como elementos de base à convicção da imortalidade da alma, como também e principalmente nisso, nos trabalhos de auxílio à saúde humana. Aquilo que a gente vinha falando no começo, né? Hoje, os efeitos físicos são muito utilizados nas curas, né, das doenças corporais através da mediunidade de efeito físico. Agora, as outras modalidades do efeito físico caíram meio que em desuso, né? Isso. Na prática espírita, porque não é mais necessário chamar a atenção de ninguém. Está tudo lá já, né, codificado para você ler, compreender. Então vamos lá, as sessões deviam ser suspensas, porque, segundo Chico, o nosso entusiasmo crescente pelos fenômenos estava a ponto de descambar para a curiosidade improdutiva, olha só, e que isso ameaçava o trabalho já instalado por ele e outros benfeitores espirituais para a formação do livro psicográfico. Eu chamo a atenção aqui, Cristina, para isso que está dito aí no material, porque é muito importante a gente ouvir isso de Chico, tá? A curiosidade improdutiva. Eu vou falar aqui agora de algumas práticas espíritas que eu, pelo menos, faço algumas críticas, tá? Centros espíritas, por exemplo, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, que realizam práticas mediúnicas na frente das pessoas que vão procurar atendimento lá. Transformando a mediunidade numa espécie de espetáculo, né? Numa espécie de espetáculo para as pessoas. Reuniões mediúnicas pede o bom senso que elas sejam reuniões privadas, gente. Privadas. Onde você tem ali só uma equipe de médiuns preparados previamente, né? Instruídos, né, Cristina, Guilardo, através do estudo da mediunidade, do estudo e da prática da mediunidade, e ali um dirigente para dirigir os trabalhos. Médiuns tem um livro chamado Desobsessão, muito interessante, de André Luiz, que ele fala lá a equipe mediúnica por exemplo, de uma reunião mediúnica de desobsessão. O que é que deve ter? Médiuns psicofônicos, médiuns videntes são bem-vindos para dizer muitas vezes o que é necessário ser dito, um médium intuitivo para ser o dirigente daquela reunião. Médiuns de efeitos físicos são importantes, principalmente passistas. Para quê? Para recompor energias, muitas vezes dar um passe dispersivo quando é necessário, ajudar na atividade. E psicógrafos, né? Porque numa reunião mediúnica pode ser que o espírito não consiga falar, mas consiga escrever.
Então, essa é uma equipe ideal para um trabalho mediúnico. Não precisa espetacularizar isso, gente. Hoje não é mais necessário isso. Isso já aconteceu lá atrás com as mesas girantes. Isso já aconteceu lá atrás com os efeitos lá do vilarejo de Heidesweiler. Não é mais necessário. Não é mais necessário. A atenção já foi chamada, né, Guilardo, Cristina? Agora, o importante é a gente utilizar os efeitos físicos para o auxílio das pessoas. A caridade, a prática do bem, Cristina. E no livro dos médios, na parte que fala sobre as reuniões de desobsessão, ele orienta, né, que para participar dessas reuniões, para um trabalho ser bem feito, é necessário uma união de pensamentos naquele momento. E assim, se você tem 10 pessoas se concentrando, trabalhando é muito mais fácil se tornar uníssono, né, o pensamento, do que você ter um grande grupo ali, as pessoas muitas vezes curiosas para ver o que é que vai acontecer. Então, não tem aquele mesmo, vamos dizer, aquele mesmo arranjo assim, de energia direcionada àquele assunto. Então, pode acontecer a materialização, pode acontecer o trabalho, pode, mas é muito mais produtivo e assim muito mais fiel o trabalho quando se tem um grupo fechado que já se reúne com aquele intuito e não com a curiosidade de ver o espetáculo acontecer. No livro, inclusive, eu acho que a gente, na semana passada, estudou sobre isso, nas reuniões, no livro dos médios, né? Porque fala sobre as reuniões. Muito bem, isso mesmo. Meu amigo Guilar, tem alguma coisa para falar ainda? Não, podemos prosseguir. Pronto. Então, aqui já começa o assunto propriamente do livro, né? Do capítulo. Do capítulo que é 28, o capítulo 28, efeitos, né? Isso, dos efeitos físicos. Isso, agora nós vamos entrar no livro. Tem pouco tempo, vamos estudar um pouquinho dele, mas vamos continuar na próxima semana, né, Cristina? É porque era importante demais esse início, viu, Cristina? Até lhe agradecer por esse material que você preparou, minha irmã, porque é fundamental a gente contextualizar cada assunto que a gente vai tratar em estudo aqui, né? É muito importante. Então vamos lá, efeitos físicos está lá no livro, gente, nos domínios da mediunidade, esse livrozinho aqui, ó, nos domínios da mediunidade, que nós estamos estudando, estamos chegando no final dele, capítulo 28, ó, efeitos físicos. 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento, no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza, em companhia do assistente. De outra feita, acompanháramos experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam. E suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto, destinado aos trabalhos, constituía-se de 2 peças. Uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam 2 senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos,
porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Aqui vamos dar uma paradinha, né, Cristina? Eu acho que é o suficiente para a gente discutir. Veja que tudo que a gente preparou antes, né, que foi preparado antes, para chegar até aqui, foi necessário para a gente compreender. Inclusive, essa informação que ele nos traz agora, né? De que na maioria das reuniões de materialização, infelizmente, as pessoas envolvidas na reunião, elas não têm bons propósitos, ela tem os propósitos da curiosidade inútil, como disse Chico Xavier ali atrás para a gente, né? E é por isso que o próprio Espírito Aulus, dando a lição inicial, já diz, né? A única coisa para mim que justifica o esforço da materialização, porque pensem, pessoal, essa mediunidade é das mais complicadas para os espíritos. É das que eles mais desprendem energias, forças espirituais, é na materialização. É das mediunidades mais complexas e que traz uma carga energética muito grande. Então, os espíritos preferem não fazê-la, se não for extremamente necessário. Né? Se não for extremamente necessário. Eles preferem hoje, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, os efeitos inteligentes, que para eles é mais fácil de realizar junto dos médiuns. Então veja, a orientação dele para que seja utilizada somente, né, para a cura dos irmãos infelizes que se encontram doentes, né? Isso. Doentes. Guilherme e Cristina. Isso mesmo, Alexandre. Como ele diz aqui, somente os doentes, né, justificam que ainda se trabalhe nos tempos de hoje com as materializações. E para quem deseja se aprofundar nesses assuntos, como eu já falei, assista as palestras do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico, oncologista, professor, né, e palestrante espírita, e ele fala assim com muita riqueza de detalhes dessas curas realizadas através das materializações, né? Inclusive ele discorre sobre um caso de uma paciente dele, onde ele fez os exames e ela estava tomada de metástase no corpo todo, mas era aquela pessoa que não murmurava, não se desesperava e aceitou a doença, né? E disse, vou fazer de tudo para viver até onde Deus permitir. E ele convidou-a para ir se ela desejava participar de uma reunião dessa, e ela foi, onde lá chegando, e no momento da materialização, o espírito que se materializou passou as mãos sobre a paciente e ele disse que uma luz azul descia sobre todo o corpo dela. E no final, o espírito disse para ele que aquilo era maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele pergunta, mas o que há de maravilhoso se a mulher está tomada de metástase? E o espírito diz, ela não se desesperou, ela não reclamou e não lamentou em momento nenhum. E quando depois ele foi fazer os exames dessa mulher, refazer os exames, não tinha mais câncer. Aí ele diz, como explicar para a família que aqui é um exame dela, onde estava tomada, e aqui é outro exame onde ela está curada. Como eu explico isso para os meus alunos lá na universidade? Então, são coisas que a medicina ainda vai alcançar um dia para ser estudado na sala de aula. Por enquanto, a gente estuda, a gente sabe que existe e que acontece nos nossos laboratórios, né, nas casas espíritas.
nos lugares assim reservados, mas que nós estamos em evolução e um dia isso vai estar nas salas de aula sendo estudado com os professores lá. Microfone, Alexandre. Está sem microfone. Meu amigo Guilardo, nós temos um minutinho para as suas considerações finais e depois nossa irmã Cristina faz aquela prece final, encerrando nossa participação hoje. Como eu comecei no exórdio, eu vou terminar me referindo ao exórdio. Olha como é importante, como é interessante a gente carregar a nossa cruz. Essa senhora estava carregando a cruz, compreendendo que ela precisava carregar essa cruz, suportar isso com dignidade, com resiliência, e foi premiado com uma cura. Então, por isso, simbolicamente, né, temos que curar o nosso espírito, que é o objetivo de todos nós aqui. Isso mesmo. Então, meus irmãos, é muito gratificante para todos nós, né, fazermos esses estudos, estarmos aqui nos aprofundando dia após dia com esses conhecimentos, porque é de grande relevância para a nossa vida, independente da nossa religião. O conhecimento é tudo. Então, estamos aqui finalizando o programa de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco, Paulo Barreto, nosso amigo, Margarete Rafael, Rilá Carvalho, Elitelma Santos, nossa querida amiga, Adriane, Gabriele, Francisco Paulo de Azevedo Fernandes. E Tavares, né, da Estação da Luz, que está aqui também conosco, nos observando. Então, agradecemos Miriam, né? Pronto. E estamos aqui finalizando e vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecendo infinitamente pelo dia de hoje e por esse momento de estarmos aqui realizando esse trabalho, que a nossa voz e esse conhecimento possa chegar a todos aqueles que precisam compreender, aceitar e viver esse momento. Agradecemos infinitamente por tudo e rogamos que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.